que eu vou fazer aqui? Vou eliminar esse rolete todo. Eu vou ser bem violenta agora. Então, olha só, vou tirar só um lado, para demonstrar a montagem só de um lado, vai ser a mesma ideia para os dois, tá bom? O que a gente precisa pensar aqui? Como que vocês acham que a gente começa a montagem de dente? Vou seguir da sequência aqui? Primeiro pré, segundo pré, primeiro molar, segundo molar? Professor, eu vi no material que eu tenho lá em casa, depois se quiser eu disponibilizo, tem protético que começa pelo molar, pela chave de molar, né? Ele fecha ali a chave de molar ali no inferior e superior, e dali pra frente ele vai trazendo os dentes. E por que ele faz isso? Olha, eu não li o material inteiro. Sem problema. Mas vocês imaginam por que pode ser que faça isso? Porque ali é a chave de sucesso, né? Ó! Não, a chave de molar é a chave de sucesso. Tá vendo? Mas ali é o principal ponto, né, de contato, né? A chave que a gente vai fazer, chave de oclusão, é aqui. É a chave do sucesso, ó. Do sucesso na montagem, tá certo? Se a gente for na sequência, que você chega no primeiro molar, pode ser que ele fique deslocado, tá? Então a gente sempre começa pelo primeiro molar, porque aí eu ajusto os prés conforme precisar. Ficou um espaço muito pequeno, eu ajusto os prés e encaixo. Ficou um espaço grande, eu preciso rever o corredor bucal superior para ver se ele não está muito para fora, se eu consigo jogar um pouquinho para dentro. E aí a gente revê se arranja, tá? Mas então, beleza, é isso mesmo. Então a gente vai começar pelo primeiro molar, né? Aquele jeitinho que a gente já fez os outros. Nossa cerinha esperta. Tem uma cerinha própria, não sei se eu já falei isso pra vocês, uma cerinha própria para montagem de dente, para prótese total. Tem várias marcas, é uma cerinha que ela fixa bem o dente e ela não deixa a cera contrair. Ela não deixa o dente sair de posição pela contração da cera. E é bem legal, viu? Se de repente vocês forem trabalhar com isso no dia a dia, é uma cerinha interessante. Ó, se vocês perceberem, a arcada superior eu já limpei todas aquelas linhas que eu fiz, tá? Só deixei no inferior. Então agora a gente vai começar e a chave de molar vai ser bem aqui, ó. A chave de oclusão que a gente vai fazer vai ser bem aqui. Para classe 1, tá? Paciente classe 1. Quando a gente tem uma prótese total superior, por exemplo, e o inferior é dente natural, e o paciente é classe 2, por mais que a gente tente, às vezes a gente percebe que a gente não consegue fazer isso. Ou no caso, eu vou fazer a prótese total inferior, um protocolo, e o superior é dente natural. Se for classe 2 ou classe 3, é difícil da gente chegar nisso, tá? Mas quando é total dupla, a gente consegue fazer certinho. E o que tá? faz quando não é dupla? Tem que analisar o caso. Ou a gente vai deixar uma chave de oclusão tipo classe 2, que daí o molar vai ficar um pouquinho mais para trás, vai ficar assim, tá? Se for classe 3, ele vai vir mais para cá, tá? Mas normalmente a gente pega casos assim ou assim, com mais frequência. Classe 3, às vezes é superior, inferior, a gente ajusta e remonta, mas enfim, as dificuldades a gente sempre vê o melhor que a gente vai conseguir fazer. O que eu não posso fazer é a gente montar assim, ó. Não posso montar dente a dente, topo a topo. Olha o gapzão, olha o vãozão que fica ali, ó. Olha que coisa feia. Vai bater cúspide com cúspide. Isso aqui vai interferir na maceração do alimento, na oclusão, no deslizar dos dentes superiores em relação aos inferiores. Não vai ter uma chave que vai ocluir e macerar o alimento certinho. Entendeu? Porque acontece, a oclusal ela vai servir como fonte de maceração de alimento, né? Aqui que vai ser macerado o alimento, que vai ser quebrado, reduzido, e ao mesmo tempo é na oclusal que esse alimento ele vai ficar firme ali e ele só vai escapar a hora que ele estiver reduzido a uma porção menor. Então, se a gente deixar
muito assim, o alimento ele vai ficar escapando, o paciente não vai conseguir morder, não vai conseguir mastigar e reduzir ele o suficiente em porções menores, tá? Então aqui, ó, eu posicionei bem grosseiramente aqui na base inferior e vou conferir. Agora eu vou identificando a posição certa que eu quero para ele aqui, ó. Tá? Tá certinho, encaixou, vou travar com a cera. Olha só, percebam aqui, ó, eu fiz essa linha do longo eixo do dente bem no sulco principal. E aí a gente consegue perceber, ó, que a cúspide superior ela vai ocluir bem na linha principal ocluso vestibular, tá? Sempre é um zigue-zague que vai formar, tá bom? Vamos olhar por dentro. Tá vendo? Na lingual ele não tá muito bem ocluindo, ó. Como é que eu percebo? Essas cúspides aqui, ó. Essas cúspides aqui, elas têm que ocluir? As cúspides linguais do molar inferior têm que ocluir? Não, porque é cúspide de balanceio, né? Não é cúspide de trabalho. No entanto, essa cúspide mesopalatina ou mesolingual aqui do superior, ó, ela precisa ocluir. E quando a gente olha, ela não tá tocando o fundo de sulco do inferior. Então eu preciso jogar ele para cima, tá? Como é que eu posso fazer aqui, ó? Não tô na minha posição confortável de trabalho, porque eu tô com a câmera aqui para vocês verem, tá? Mas o que eu vou fazer, ó? Eu vou segurar com esse dedão, eu vou segurar ele, porque a vestibular tá do jeito que eu quero. E eu venho com a lingual e dou uma empurradinha para cima. Ou eu venho com o instrumental aqui com Hollenbeck, bem no pezinho do dente aqui, ó. E dou uma deslocadinha para cima. Olha a diferença. Percebeu? Tá ocluindo agora. Vamos ver por vestibular como é que ele ficou? Vestibular não mexeu nada. Então só faltava dar uma leve empurradinha ali, tá? Eu vou melhorar um pouquinho só a primeira cúspide. Gente, olha só. Se eu colocar segundo molar aqui em oclusão, o que acontece? Eu tenho uma curvatura muito acentuada nessa região aqui. Se eu deixar mais curto ou muito curto, eu vou perder o selamento periférico posterior aqui. Se eu deixar muito extenso, eu vou pegar musculatura que tem aqui na região posterior e essa musculatura vai deslocar a prótese. Então eu tenho que manter dentro daquele limite que a gente fez da área chapeável. Só que quando eu tenho uma inclinação muito intensa dessa forma, olhem, em relação ao plano oclusal, tá dando 45 graus praticamente, tá? Tá muito acentuado. Então o que acontece? Se eu colocar o segundo molar em oclusão aqui, esse dente aqui vai ser a fonte de deslocamento da peça. Vai ter um travamento aqui e vai ficar deslocando a prótese inferior. Então, quais as opções? Ou a gente monta esse dente. Ah, mas a paciente não quer esse buraco, ela contou todos os dentes e ela quer a mesma quantidade de dente na casa superior e na inferior. Acontece muito, os velhinhos adoram contar para ver se tem a mesma quantidade, né? Agora, o que eu posso fazer? Ou eu monto esse dente bem abaixo do plano oclusal para ele não tocar, para ele não ter função e só manter a paz de espírito do paciente que quer ter os dentinhos ali normal, ou eu não ponho o dente aqui, tá? Ou eu simplesmente termino aqui em cera como se eu estivesse fazendo aquela região de mucosa que tem atrás do último dente, tá? Tem essas duas situações, tá bom? Então o que eu vou fazer aqui? A gente vai montar o primeiro molar, vai montar os prés e vamos decidir no final o que a gente vai fazer aqui. Eu até posso montar ele aqui mais baixinho, sem fazer um ponto de oclusão, mas tem que ser nem lateralidade, nada. Ele vai ficar aqui só fazendo de conta, tá bom? Eu já percebo que eu tô com um espaço bacana aqui. Como é que eu percebo isso? Ó, eu não tenho cada região... Aqui não vai entrar uma ponta de cúspide? Aqui não vai entrar uma ponta de cúspide?
Se eu fizer assim, ó o espaço para os dois premolares aqui, ó. Tá bonitinho, então eu tenho mais ou menos uma ideia que vai caber. Vamos ver se essa ideia na prática vai funcionar. Eu vou liberar a cera dos lados aqui, ó. Não posso ficar com cera atravancando, tá? Então aqui, ó, o premolar eu vou montar igual a gente fez no superior, vou montar ele um pouquinho mais alto para ver se o arranjo oclusal já encaixa ele. Então, ó, vou apoiar com o dedo aqui, ó, e vou fechar aqui. E aí ele já fica mais ou menos, ó lá, encaixadinho. Vamos ver a lingual. Longo eixo reto, não vou ficar deslocando ele. Olhando de frente aqui, a cervical dele não pode ficar muito para fora, tem que ficar um pouquinho para dentro e ficar em harmonia com relação aos demais. Quando eu colocar o primeiro pré, eu vou conseguir ter uma visão bem tranquila de todo esse corredor bucal e aí a gente ajusta mais conforme eu precisar. Olha lá, ó. Vai ficar um espacinho. Vou deixar ele mais alto, até um pouco mais alto para ele ocluir. Vamos lá. Empurrei ele aqui, entrou na posição. Ficou um vãozinho, né? Então, o que eu vou fazer? Vou realmente dar uma mexidinha pra gente alinhar e deixar ele com esse vãozinho mais fechado, tá? Vou amolecer a cera aqui do inferior. Vai conseguir jogar ele mais aqui pra dentro, ó. O que eu preciso entender aqui, ó? Eu preciso entender que essa ponta de cúspide tem que tocar no sulco principal ocluso vestibular ali, ó. Sulco ocluso vestibular que tá escapando para vestibular aqui, ó. Então essa é a posição do segundo molar aqui na vista vestibular. Não posso jogar ele mais para frente. Então aquele espacinho eu consegui trazer, não sei se vocês viram, eu amoleci a cera aqui, aqui, aqui e dei uma empurradinha. Eu consegui chegar a ele mantendo a chave de oclusão correta, ó. Onde tem depressão tem ponta de cúspide, onde tem ponta de cúspide tem depressão. Então vai formando um zigue-zague. Olha só, o jeito que eu quero que fique a montagem do inferior é assim. Quando a gente tem vão, a gente pode fechar um pouquinho. Olha aqui o que eu vou fazer, ó. Deixa eu aumentar aqui o zoom. A gente pode fechar um pouquinho a distal do inferior, jogar a distal do inferior um pouquinho para dentro, ó. Jogar essa linha, essa região aqui, ó, um pouquinho para dentro, tá? Que aí a gente fecha um pouquinho o corredor bucal e o espaço fecha. Sempre que você tiver espaço entre dentes, dá uma olhada no corredor bucal para ver se você consegue fechar um pouquinho e se vai ter melhora nesse aspecto, tá? Não é regra, mas é uma coisa que às vezes melhora. Então, olha por vista lingual. A gente tem uma marcação feita na região anterior, ó, para mostrar onde está terminando os incisivos inferiores e toda a oclusão aqui dos molares, dos prés. Vamos para o outro lado agora, que eu quero ver junto com vocês se o outro lado vai dar a mesma dificuldade ou a mesma facilidade. Macete aqui, ó, mas tem que ser bem feito. Se fizer mal feito aqui, vai, em vez de ajudar, atrapalha. Você faz assim, ó, põe aquela cerinha aqui embaixo, né? Aí a gente faz assim, ó,
Encaixa ele onde você quer que ele oclua. Isso. Encaixa ele aqui, ó. Encaixou. Vou colocar um pedacinho de cera por fora. Por fora aqui, ó. Isso. Se eu colocar no oclusal, vai ter interferência oclusal, mas eu posso travar ele assim, ó. Tá vendo? E aí, a gente coloca aqui no articulador. Cadê o osso? E aí a gente Já insera ele. trava ele, reposiciona aqui e trava ele. A gente só tem que tomar cuidado na hora de abrir para o dente não vir junto. E aí, ó, a posição dele em relação à crista, esse dente já tá um pouco diferente do outro. Tá. Bem diferente, na verdade. Bem. Porque o alinhamento aqui do superior, deste lado, já tá mais arredondado, ó. Esse lado eu tinha feito, tava mais reto, esse tava mais arredondado. Então, a gente já percebe a diferença aqui. Eu nem vou ficar sofrendo muito, não, tá? Eu vou só trazer ele um fiozinho mais pra cá. Pouquinha coisa só mais pra cá. Vou travar. Toda a boca vai ter um lado birrento e um lado obediente, tá? Pelo menos um lado vai estar melhor. Ele não ficou nem sobrando e nem faltando espaço. E aqui, ó, tá bem simétrico com o outro lado. E tá acompanhando a linha de força aqui, ó. Então eu não preciso ficar movimentando demais. O que eu vou precisar olhar agora, ó, tá? Uniforme. O que eu preciso olhar agora de frente é cervical. Só pra gente dar uma olhada se não vai ficar nenhum dente pra fora, muito para fora em relação aos demais, tá? Observem esses detalhes aqui, eu não vou poder mexer no pino incisal. Tem que ficar um alinhamento harmonioso, tanto em cima quanto embaixo, aqui e aqui. Se eu tenho um pulando mais para fora, olha ele aqui, ó. Eu vou ajustar ele para ele ficar delicado dentro do arco. E agora eu quero perguntar para vocês, segundo molar, colocamos sem oclusão ou não colocamos? Oclusão. Hã? Sem. Colocamos sem oclusão? Sim. Ou não colocamos? Coloca, senão o cara vai reclamar comigo. Melhor colocar, né? Bonitinho. Já tem dente. Vai ficar bonitinho, né? Também acho. De dente, ó, concluída. Trespaçozinho leve ali que a gente tinha falado. Ocluída. Concluída e ocluída, né? Vocês vão perceber.